Então vamos continuar agora para finalizar a nomenclatura de álcool. Eu vou colocar aqui mais exemplos, só para que a gente fique mais seguro em nomear alguns álcools, a reconhecer tanto o nome pertencente à função álcool, quanto uma molécula à função álcool, tá? O objetivo antes de nós conseguirmos nomear e pegar o nome e construir uma molécula, é identificar através da fórmula com o OH e através do nome com o O lá no final, beleza? Vamos lá. Coloquei aqui um álcool que tem uma ramificação. Como é que fica um álcool ramificado? Simples, olha aqui. Bate o olho, primeira coisa é identificar a função. Pronto, ele tem esse carimbo aqui, é o carimbo da função álcool. Segundo lugar é ver qual é a cadeia carbônica principal dele. Se tem ramificação para ter o conceito de cadeia carbônica principal. E esse tem. Repare que esse é um carbono terciário que tem um entroncamento. Então, minha cadeia principal é a maior sequência. Eu poderia vir aqui, descer e ir reto. Para ficar bonito, eu vou reto aqui, ó. Então, aqui. Minha cadeia carbônica principal é essa. Então, aqui eu tenho uma ramificação. Um grupo substituinte ou um radical. Pronto. Então, o segundo passo, ao determinar a cadeia carbônica principal e identificar ali os grupos substituintes, é numerar ela. Então, eu vou numerar. E a prioridade é a extremidade mais próxima ao grupo funcional. Repare que essa extremidade aqui, se eu chamar esse carbono de 1, está bem próximo da ramificação. Mas a prioridade é atender isso aqui, ó. E o carbono, a extremidade mais próxima é essa. Então aqui está o meu carbono 1, aqui está o meu carbono 2 e aqui está o meu carbono 3. Então, só para o hábito da força, eu vou circular o número que eu vou usar. Eu vou usar o número 1 para identificar a posição desse grupo e vou usar o número para numerar a posição do meu radical, do meu grupo substituinte. Grupo substituinte, grupo funcional, beleza? Então, bora lá fazer o nome. Esse cara aqui, esse grupo substituinte, o nome dele é metil. Vou colocar aqui antes só para continuar com o hábito. Na posição 2. Então, beleza. A minha cadeia principal é 1, 2, 3. Então, a cadeia principal é prop. Só tem ligações simples entre carbonos. Então, é o AN. No carbono 1, ela tem o OL, que é a hidroxila. Beleza, agora é só juntar. Então, o nome vai ficar assim, ó. Portanto, o nome é 2-metil, tracinho entre número e letra, desculpe, metil, prop, junto, radical e cadeia principal se juntam sempre, só se tiver H que você põe o hífen, propan, 1-ol. Então, tá aqui o nome dessa molécula de cá. Tá? Fiz o nome. Então, o nome eu reconheço aqui, ó, por causa do ol no final, ele é um álcool, tá? Repare que ele não tem ligação dupla, então não tem nem perigo do carbono que tem a hidroxila ser insaturado e, portanto, não ser um álcool, porque o carbono que tem hidroxila tem que ser saturado. Aqui não tem esse perigo, porque já que é tudo simples, não tem presença de dupla, tá? E aí eu sei que isso aqui se trata de um álcool, tanto olhando a fórmula quanto olhando o nome. Tranquilo? Agora vamos para esse daqui. Deixa eu passar para lá de cá. Aqui eu já tenho uma cadeia fechada. Eu sei que é um álcool, por quê? Porque se não tivesse aqui, era o hidrocarboneto. Tá? Misto, né? Cadeia fechada e cadeia aberta. Seria uma cadeia fechada e ramificada. Mas ele tem aquele carimbo lá. Então, esse aqui não é o hidrocarboneto. Isso aqui é um álcool. Como é que fica o nome? A cadeia fechada, meu grupo, é minha cadeia principal. E aqui eu tenho um grupo substituinte nela, ó. Eu preciso enumerar? Precisa. Porque eu tenho que saber a posição do grupo substituinte em relação ao grupo funcional. Então, o carbono 1 é o que contém o grupo funcional, esse é o 2, esse é o 3, aí vai embora. Para finalizar, 4, 5. Então, eu chamei esse de 1, depois eu fui atrás do carbono que contém a ramificação. Por isso que eu não girei lá por cima, que senão ficasse 1, 2, 3, 4. Daria o número 4 para o metil. Fazendo aqui por baixo, né, no sentido horário, eu consigo dar o 3 para ele. Pronto. Então, qual que é o nome dele? No carbono 3, eu tenho o metil. Então, fica 3-metil. A cadeia principal é o pentano, porque são 5 carbonos. Só que é o pentano fechado. Ele tem o ciclo na frente. Ciclopentano. Então, fica metil, tudo junto. Ciclopentan. Mas ele não é o pentano, né? Eu falei pentano, mas desculpa. Porque ele não é o hidrocarboneto. Ele não pode terminar em O. Ele é o pentanol. Então é o 3-metilciclopentanol. Nesse caso, não tenho necessidade de enumerar
colocar no nome o número da posição da hidroxila. Tá? Por quê? Porque, via de regra, ela é sempre o carbono 1. Se essa hidroxila tivesse em outro lugar, o outro carbono seria o número 1. Inclusive, até coloquei o mesmo exemplo aqui. Ó. Repare que é o mesminho, só para a gente fixar e esclarecer de uma vez por todas, mais um caso onde não tem necessidade de colocar um número no nome. Aqui, ó. Aqui eu tenho álcool, aqui o carimbo, o grupo funcional, falando aí, sou álcool. O carbono aqui, ele é um carbono saturado, tá? Tem um hidrogênio escondido aí, ele faz 4 simples, tá? Pronto. Aí esse aqui automaticamente é 1. Não interessa. Onde a hidroxila tiver, aquele carbono será o número 1, tá? Então, eu vou dar esse aqui para ser o carbono 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Então, nesse caso aqui, eu tenho o 2-metil. Então, eu tenho aqui o metil no carbono 2. Ó, no carbono 2 eu tenho o metil, então tá aí. E o nome da cadeia principal, ciclopente, só tem ligações simples entre carbonos, e o ol. Então, esse é o 2-metil-ciclopentanol. Esse daqui é o 3-metil-ciclopentanol. Então, quando você pega o nome e vai construir a molécula, você já sabe que o metil está no carbono 3, porque o ol, a hidroxila, está no 1. Tá? Então, essa posição 1, 3 é relativa. Como ele é um ciclo, é relativo porque não existe ali pontas, né? Não é exatamente uma posição fixa. Ela é relativa um ao outro, tá? Beleza. Vamos para esse daqui. Aí eu estou introduzindo a insaturação nos álcoois. Ah, mas se tiver dupla, não deixa de ser álcool? Não. A dupla não pode estar no carbono que contém hidroxila. O carbono que contém hidroxila só tem que ter ligações simples, tem que ser saturado. Agora, essa dupla pode estar em outro carbono. Eu vou ter um álcool insaturado, tá? Então, aqui, ó. Vamos ver se é um álcool? Ó, primeiro passo. Tem hidroxila. Ok. Mas deixa eu ter certeza se é um álcool. Porque ele pode ser um enol, que é uma função que a gente não aprendeu ainda. Eu sei que a definição de álcool diz que o carbono que contém hidroxila, ele tem que ser saturado. Só ligações simples. Esse carbono aqui, ó, ele só tem ligações simples, o carbono que contém. Ele liga, óbvio, com a hidroxila, uma ligação com um carbono para cá, outra, com um carbono para cá, uma terceira, e com esse hidrogênio aqui a quarta. Ele tem 4 simples, então de fato ele é um álcool. Essa dupla aqui, ó, não está no carbono que contém o grupo funcional. Então, tranquilo. Pode existir isso? Pode. Como é que fica o nome dele? Fácil. Essa aqui é a minha cadeia carbônica, né? Ela não é ramificada. Então, tranquilo, não preciso se preocupar com metil, etil, propil, isopropil, não tem esse problema. Só que eu tenho que enumerar porque eu tenho que dizer aonde a hidroxila está e também tenho que dizer aonde a insaturação está, tá? Então, eu vou dar prioridade à extremidade mais próxima ao grupo funcional. Se eu começar por aqui, fica 1, 2, 3. O carbono do grupo funcional seria o 3. Se eu começar por essa extremidade, ficaria 1, 2. O carbono do grupo funcional ficaria com o número 2. Então, a prioridade é ele, então eu começo por cá. Esse é o carbono 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, o carbono 2 é o que contém a minha hidroxila, meu grupo funcional. E a dupla está entre 3 e 4. A gente usa sempre o menor, que é o 3. Então, vamos montar o nome desse negócio. Quantos carbonos? 4. O nome para 4 carbonos é but. Tá aqui, ó, but. Bom, eu não tenho só ligações simples, eu tenho a dupla aqui, ó, vou até circular. Então, eu não uso AN, é EN. Só que antes eu tenho que dizer aonde o EN está, onde a dupla está. E a dupla está no carbono 3, então eu ponho o hífenzinho 3, o 3 é localizar o que vem depois dele, que é o EN. Então, você lê 4 carbonos, no carbono 3 eu tenho uma dupla. E eu tenho que dizer aonde está a minha hidroxila, que é no carbono 2. No carbono 2 eu tenho o quê? O ol, que é o grupo funcional dos álcoois. Então tá aqui, o nome desse cara é o but3en2ol. É feio? É. Mas é um nome que se você pegar, você constrói essa molécula aqui. Se eu vir aqui tirar esses números, ou tirar algum detalhe desse nome, você não vai ter certeza de qual é a molécula verdadeira. Porque vai ter 2 ou 3 ou 4 opções. Então, com esse nome meticuloso aqui, você sabe exatamente como que tá as partes. Você consegue construir essa molécula, como se fosse construir de fato uma casa. Beleza? Exemplo de baixo. No exemplo de baixo, eu tenho aqui dupla e ramificação. Então, vamos ver como é que fica. Então, beleza, vou ver, é álcool, só para me alertar meu cérebro, ó, é álcool, não é hidrocarboneto, é álcool. O carbono que contém hidroxila é um carbono que só tem ligações simples, realmente é álcool.
Então eu tenho que ir atrás da cadeia carbônica principal, é essa daqui. Aí aqui não tem dúvida, tá? É essa cadeia principal, eu não posso quebrar para baixo, porque eu tenho que englobar essa dupla aqui, tá? Então se eu viesse aqui e descesse para baixo reto, dá o mesmo de carbono, beleza? Só que nesse caso, ao ir reto, eu introduzo na cadeia principal a dupla. E sim, você tem que dar essa preferência. A dupla, se estiver, você tem que fazer ela fazer parte da principal. Beleza, então aqui eu tenho minha ramificação. Já identifiquei grupo, cadeia principal e radical. Grupo funcional, grupo substituinte. Agora eu vou enumerar, tendo como prioridade o grupo funcional. Então, na minha mente, eu esqueço que existe radical e esqueço que existe saturação. Só vou enxergar grupo funcional. Somente o grupo que dá a função à molécula. Tá aqui, ó. Esqueci que existe outra coisa. Não resta dúvida. A extremidade mais próxima é essa daqui. Então, aí eu vou ter aqui, ó. Esse aqui vai ser meu carbono 1, carbono 2, 3, carbono 4 e carbono 5. Eu vou usar o número 1 para localizar a hidroxila e vou usar o número 4 para identificar o radical e para identificar a dupla. Vamos fazer o nome? Vamos. Primeiro vem o nome dos radicais e depois vem da cadeia carbônica principal. Então vamos começar pelos radicais. O radical que é de um carbono só é o metil, está no carbono 4. Então fica 4 metil. Pronto. Agora a cadeia carbônica principal, que são 5 carbonos. Então 4 metil pente. Pronto. Agora, tem dupla? Tem. Então é em. E tem necessidade de localizar ela. Se eu mudar a dupla de lugar aqui, eu mudo a molécula. Então tem que localizar ela. A dupla no carbono 4, pente, 4, em. Né? E é um álcool. E eu preciso identificar o seu grupo funcional. É o 1-ol. Beleza? Então o nome dessa molécula é 4-metilpente 4-1-ol. Repare que esse é um caso onde você tem que numerar as 3 coisas que se existem em química orgânica. Você numerou aqui, ó, posição de radical, grupo substituinte. Você numerou aqui posição de insaturação. E você nomeou aqui posição de grupo funcional. Repara para você qual deles tem o menor número do grupo funcional, porque ele é prioridade. Beleza? Bora para mais uns exemplos aqui. Eu coloquei aqui o último exemplo para a gente finalizar álcool. E depois eu vou contar um extra sobre o álcool. Eu tenho essa molécula, ela é bem mais complexa que as outras, deixei ela para o final. Eu, primeiro passo, identificar a função. É hidrocarboneto? Não, porque tem oxigênio. Tem oxigênio, morreu, já não é hidrocarboneto mais. Mas aí pode ser 9 funções. Das 9 funções oxigenadas, essa molécula pertence a qual? O álcool. Por quê? Porque ela tem esse grupo funcional aqui, o OH, em carbono saturado. Ó, tem até 2, tá? Então ela tem 2 grupos funcionais. Pronto. Agora eu tenho que selecionar a maior sequência de carbono, ou seja, determinar a cadeia carbônica principal. E é essa daqui, ó. Poderia descer aqui, poderia fazer um U ao contrário? Poderia, dá na mesma, o mesmo nome, não vai ter diferença nenhuma não, tá? Se você desce aqui, você tem um metil nesse carbono. Se você vai reto, você tem um metil nesse carbono, não vai mudar o nome, é a mesma molécula, tá? Beleza. Agora então eu vou nomear. Aliás, eu vou identificar aqui, ó, um metil, outro metil. Vou enumerar a cadeia carbônica principal, porque na hora de dar o nome eu preciso botar o número. Extremidade mais próxima ao grupo funcional. Se eu começar por essa extremidade aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica no carbono 2, no carbono 6 o meu grupo funcional. Vou enumerar de lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ou seja, se eu começar de lá, eu dou o 2 e o 6 também. Então, para o grupo funcional, eu começar daqui ou começar de lá, tanto faz para ele. Porque sempre vai dar 2 e 6, que são os menores possíveis. Então, aí, nesse caso, eu vou agora, já que tanto faz para o grupo funcional, eu vou ver qual da extremidade fica melhor para a insaturação. E aí eu verifico que a insaturação está aqui, ó, vou circular. Para quem não está enxergando, tá ela localizada aqui, ela está mais próxima daquela extremidade lá. Então eu vou começar por lá. Ela, então, resolveu o desempate. Então aqui eu vou ter, ó, meu carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo, 7 carbonos. Achei que estava contando errado. Beleza. Se eu fosse numerar dessa extremidade, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ou seja, a minha dupla começaria no carbono 4. Numerando de lá, ela começa no 3. Estaria entre 3 e 4. Do outro jeito, estaria entre 4 e 5. Tá? Então, desse jeito é o jeito correto. Então, eu vou só circular os números que eu vou usar para mim não esquecer.
Ó, vou usar o número 2 para localizar o grupo funcional e esse grupo substituinte, que inclusive é o metil. Vou usar o número 3 para localizar a dupla. E vou usar o número 6 para localizar o grupo funcional de cá e o metil aqui, beleza? Então vamos lá, vou começar pelos radicais, que os radicais vêm em primeiro lugar. Eu tenho metil aqui e metil lá. Então eu tenho dois radicais idênticos. Então eu não vou escrever 6 metil, 4 metil, né? 2 metil. Eu vou pegar o nome, vou juntar e vou fazer dimetil. Então fica assim, ó, no carbono 2, vírgula, no carbono 6, eu tenho 2 metil. Então fica dimetil. Acabou. Agora só me resta a cadeia carbônica principal. 1, 2, 3 são 7, já enumerei. Então eu vou colocar um hífen só porque começa com H, é pit. Tem ligação dupla? Tem. Então é EN, EN. E está no carbono 3, entre 3 e 4 vai o 3, então fica 3, EN, tracinho. E agora eu tenho 2 OHs, 2 OL, então fica diol. Então eu vou dizer que no carbono 2 e no carbono 6 eu tenho diol. Então o nome dessa molécula de álcool é 2,6 dimetil hept 3En 2,6 diol. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, você pode escrever para nós, lá no grupo de WhatsApp que a gente resolve. Aí você pode perguntar assim, professor, mas nesse caso que você colocou o di, porque repetiu o ol, não tem necessidade de colocar um azinho não? Sim, nesse caso, que os números estão separando duas consoantes, repare aqui, ó. No primeiro caso, os números não estão separando duas consoantes, porque do lado de cá não tem palavra. Então não tem isso. Nesse caso aqui, esse número está separando uma consoante e uma vogal. Ok. Agora, nesse caso aqui, os números estão separando uma consoante com outra consoante. Então tem necessidade de adição de uma vogal. E nesse caso, a gente adiciona a letrinha O. Só os hidrocarburetos que adicionam a letrinha A. Mas isso é um detalhe mínimo do mínimo. Pode deixar assim? Pode deixar assim. Tá? Mas eu vou colocar conforme a regra estrita da IUPAC. Aí nesse caso, fica hept3En no tracinho diol. Tá? Então esse seria o nome final dessa molécula aqui. Tranquilo? Agora deixa eu te contar um extra sobre os álcoois. Existe uma segunda nomenclatura que a gente chama de nomenclatura usual. Eu só vou te contar porque às vezes só usa para 3 álcoois. Tá? Nós temos aqui, ó, esse tipo de álcool aqui, ó. Esse daqui, que é o de 3 carbono, o de 1 carbono, o de 2. E nós temos o de 3. Você às vezes pode encontrar aí na rua nessa nomenclatura. Essa nomenclatura é uma nomenclatura usual. Como é que ela é feita? Você considera essa parte, que é o hidrocarboneto, como um radical. Então eu vou tampar o grupo funcional e você vai me dizer qual é o radical. Olha, vou tampar o grupo funcional. Qual é o radical de um carbono? Metil. Tá? Pronto, ele é um álcool, né, gente? Tem OH aqui, ó. Tem OH é um álcool, tem OH é um álcool, tem OH é um álcool. Então qual que é o nome dele? Álcool. Agora, ele tem o metil. Então é o álcool metil. E aí adiciona a palavra ico. Aí fica metílico. Esse de baixo é um álcool. OH aqui, ó. É um álcool. Tampa o OH. Qual radical que fica? Etil. Então esse é o álcool etil. Etil. Aí se adiciona o ico no final, etílico, com acento. Esse é o álcool etílico. Esse daqui, ó, é um álcool, tem OH, tampa o OH. Qual que é o radical que fica? Qual é o grupo substituinte que ele se refere? Bom, ele é o propil ligado no meio, é o isopropil. Então esse álcool aqui é o álcool isopropil. E com ico fica isopropílico. Então essa nomenclatura aqui a gente chama de nomenclatura usual. É uma nomenclatura antiga. Por que é usual? Ela existiu no passado e ainda hoje muita gente usa ela. Então como ainda há indústria, há pessoas utilizando, ela se tornou usual, ela pertence à história da humanidade. Então essa aqui é uma nomenclatura usual e as outras, essa que segue a dos hidrocarbonetos, é a nomenclatura oficial. A técnica, tá? Então nós temos essa aqui, que é a usual, e temos a oficial. Beleza? Havendo dúvidas,
registra o WhatsApp para nós podermos ajudar você. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.